Boa noite a todos vocês. É com muita alegria que nós reiniciamos as palestras da sexta-feira à noite, depois de uma parada de 2 semanas, né? Porque pegou o Natal, a véspera de Natal, exatamente na sexta. E a de dia 31 também. Então, preferimos dar esse recesso e retornar hoje com o nosso amigo Cassiano. Faz tempo, hein, Cassiano, que presencial não vem, não é? Nós. A gente até que estava aqui, mas a última vez que você fez foi ainda live, né? Foi virtual. Mas hoje estamos aqui, não sei até quando, né? Porque com o aumento dos casos do Covid e da influenza, nós não sabemos quanto tempo vamos conseguir sustentar a reunião presencial. No momento está sendo possível porque tem poucas pessoas, né? Estamos com distanciamento bom, apesar de sala fechada com ar-condicionado, mas está dando para fazer. Mas se aumentar os casos, nem assim. Aí a gente volta à história de lives. Então, para vocês que estão em casa nos assistindo, um grande abraço em todos e aos que estão aqui presentes também. E vamos agora fazer a nossa prece de abertura. Logo depois, a turma aqui vai cantar mais 2 músicas, uma como a prece, tá bom? Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, entrar em comunhão com os nossos amigos espirituais, nossos mentores. Ó Pai, aqui estamos reunidos em Teu nome. Aqui viemos à busca de conhecimento, de aprimoramento, para nos abastecermos dos Teus ensinamentos, das Tuas orientações e dessa divina doutrina que tanto nos acolhe, nos esclarece, nos fortifica. O ano começa, um novo ciclo se inicia. E nada será diferente do ano passado, se nada fizermos para nos renovarmos, refazermos, nos corrigirmos. Te pedimos, Pai, que nos ajude a fazer cada vez mais esse encontro conosco. Essa coragem de nos enxergarmos, não só em nossas virtudes, nos avanços que já alcançamos, mas nas nossas imperfeições, nos nossos vícios. Que tenhamos coragem de, nesse início de ano, mais uma vez, tentarmos iniciar a nossa reforma íntima. Que durante esse ano de 2022, muitas e muitas oportunidades de trabalho possam surgir em nosso caminho. Que seja um ano promissor, que seja um ano rico de oportunidades de crescimento, de estudo e de burilação da alma. Que tenhamos coragem de seguir em frente rumo à luz e te abrigar em nossos corações. Para nós, Mestre, nada pedimos a não ser esse apoio para ter forças de seguir. Mas hoje, elevamos o nosso pensamento com as melhores vibrações possíveis para todos aqueles que nesse momento
se encontram sem casa, sem lar, sem chão, sem teto, sem comida, sem emprego, sem uma cama para dormir, uma casa para lhe abrigar, porque tudo foi levado pelas enchentes. Também, Pai, tentamos emanar nossas melhores vibrações para os que passam pelo fogo, pelas guerras, pelas doenças, por todos aqueles que estão na porta dos hospitais, ansiosamente esperando uma consulta médica para aliviar seus sintomas da dor física. Ajudai, Pai, a todos eles a encontrar o socorro, o amparo, a fraternidade e a solidariedade. Que chegue a cada uma dessas pessoas que hoje se encontram tão desesperadas, chegue a luz e a esperança. E que nós possamos ser, sim, instrumentos da vossa paz, do vosso amor, da luz, do socorro, do amparo. Que possamos nós, Mestre, te servir, aliviando as dores desses irmãos. Que a tua paz nos envolva hoje e sempre. Graças a Deus. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz na terra como nos céus. Na terra como nos céus. Dai-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas, quando perdoarmos a culpa dos nossos devedores. Não nos deixes entregue às provações, pois assim nos resgatas do mal. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade se faz na terra como nos céus. Na terra como nos céus. Dai-nos hoje nossa parte de pão. Perdoa as nossas culpas, quando perdoarmos a culpa dos nossos devedores. Não nos deixes entregue às provações, pois assim nos resgatas do mal. Assim seja. Essa música chamada Pai Nosso, é uma música traduzida do hebraico do professor Celestino e musicada aí pelo nosso sétimo integrante aí, Renatinho Dantas, de casa, um beijo, nos assistindo. Agora, para a gente finalizar, né, a primeira parte, mais uma música autoral chamada Acolhe Senhor, uma música de André Lima. Afastei-me de ti, a ilusão se desfez, tudo desmoronou. Não posso mais, dá-me sua bondade outra vez.
Dá-me sua bondade outra vez. Já não faz mais sentido essa vida de medo. Quando o sol de teus olhos me desvenda os segredos, não me escondo mais. Sou frágil demais. Quero estar em teus braços. Acolhe, Senhor, meu coração. Acolhe, Senhor, meu coração. Já não vivo mais sem tua paz. Renova-me outra vez. Acolhe, Senhor, meu coração. Acolhe, Senhor, meu coração. Faz despertar em mim. Renova-me mais uma vez. Faz despertar em mim. Renova-me mais uma vez. Afastei-me de ti, a ilusão se desfez, tudo desmoronou, não posso mais. Quando o sol de teus olhos me desvendam os segredos, não me escondo mais, sou frágil demais. Quero estar em teus braços. Acolhe, Senhor, meu coração. Acolhe, Senhor, meu coração. Já não vivo mais sem tua paz. Renova-me outra vez. Acolhe, Senhor, meu coração. Acolhe, Senhor, despertar em mim, renova-me mais uma vez. Faz despertar em mim, renova-me mais uma vez, Senhor. Isso aí, agora vamos chamar nosso palestrante da noite, Cassiano. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu colocar. Aliás, deixa eu colocar o. Meus irmãos, boa noite. Muita alegria que a gente se encontra aqui para essa nossa noite de estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, né? Como Eva falou, a gente passou um tempo, nós estávamos tendo os cuidados necessários diante dessa pandemia que nós estamos ainda enfrentando e, de acordo com os rumos que ela tomar, nós vamos nos ajustando à vontade de Deus. Na realidade, tudo que acontece de acordo com a vontade divina. Nós sabemos que as nossas ações também são determinantes, mas tudo acontece de acordo com a vontade de Deus. Então vamos rogar a espiritualidade amiga, aos dirigentes dessa casa,
que, a despeito das nossas dificuldades, eles possam nos orientar nessa nossa noite de estudo, nesse nosso bate-papo, né? Eu não chamo de palestra porque eu não me considero com conteúdo suficiente para me declarar um palestrante, mas eu sou um grande admirador de Jesus. Eu sou um grande admirador do Mestre. E aí estou aqui, vindo... Tá ótimo. Vindo conversar com vocês, né? Começar dando os parabéns aqui aos nossos irmãos do Infinito Bem, né? A gente viu esse grupo começar, viu esse grupo crescer, e é um trabalho fantástico que eles estão fazendo. A qualidade do trabalho... Qualidade do trabalho fantástica, gente. Pessoal, o tema que a gente vai abordar hoje é a harmonia entre o corpo e a alma, né? Eu gosto sempre, quando a gente começa a conversar sobre um tema, a gente procurar criar uma base que nos permita refletir em torno dele, né? Nós estamos numa casa espírita, kardecista, então a nossa base é Kardec, que na realidade é Jesus, né? Kardec codificou a doutrina espírita, que nada mais é do que uma visão, um resgate do Evangelho de Jesus. É uma visão mais clara dos ensinamentos de Jesus para nós, né? A gente percebe que, ao longo do tempo, a humanidade ela tem uma dificuldade de entender o que significa o corpo para nós. O que significa o nosso corpo? Qual a sua relação conosco? Nós podemos olhar, ao longo do tempo, a história da humanidade, algumas teorias que ainda persistem, como Adão e Eva, como o pecado original, né? Teorias que ainda persistem de que a humanidade surgiu através de um único casal e que, através da união desse casal, que era uma coisa proibida por Deus, surgiu o pecado original, do qual todos nós estamos contaminados. Vocês me desculpem, mas essa visão é uma visão muito infantil. É uma visão admissível apenas enquanto nós, humanidade, nós que somos espíritas, sabemos que nós somos espíritos que reencarnam e que estamos nessa caminhada há muito tempo. Enquanto numa condição infantil da nossa existência, era admissível que nós compactuássemos com determinadas teorias. Mas no momento que nós evoluímos, no momento que nós começamos a desenvolver o nosso entendimento, nós precisamos mudar e entender que essas teorias, que essas lendas são muito pueris. Vamos ver com Kardec o que é que Kardec nos diz com relação a isso, né? O que Kardec nos diz com relação a Adão e Eva? No estado atual dos conhecimentos, isso está na Gênesis, no estado atual dos conhecimentos não é admissível a doutrina segundo a qual todo o gênero humano procede de uma individualidade única, de há 6.000 anos somente a esta parte. Tomadas a ordem física e a ordem moral, as considerações que a contradizem se resumem no seguinte: do ponto de vista fisiológico, algumas raças apresentam características particulares que não permitem se lhes assinale uma origem comum. Ou seja, analisando de forma científica, é impossível a teoria de que toda a humanidade ela tivesse como origem um único casal. Ora, nós temos diversidades inúmeras. Então é impossível que nós, confrontando essa teoria de Adão e Eva à ciência, a gente consiga continuar a aceitá-la como verdade, né? E Kardec ainda nos diz, de acordo com o ensino dos espíritos, foi uma dessas grandes imigrações, ou, se quiserem, uma dessas colônias de espíritos, vinda de outra esfera, que deu origem à raça simbolizada na pessoa de Adão, e por essa mesma chamada raça adâmica. Quando ela aqui chegou, a Terra já estava povoada desde tempos imemoriais. E com relação ao pecado original?
Antes de ler Kardec, eu gostaria de fazer algumas considerações. Se nós partirmos do pressuposto de que existia Adão e Eva, e que a partir da união de Adão e Eva toda a humanidade se formou, e nós, descendentes desse casal, carregamos um pecado de uma época em que nós ainda nem existíamos, onde estaria a justiça de Deus? Deus, um ser infinitamente bom e justo, ele nos lega uma culpa de algo que nós não fizemos? A incoerência em determinadas afirmações, elas não podem mais ser admitidas. Porque isso lança sobre nós um véu que nos impede de enxergar a realidade que nós necessitamos, de que nós precisamos. Mas vamos ver o que Kardec nos diz na Gênese sobre o pecado original. Sem a preexistência da alma, a doutrina do pecado original não seria somente inconciliável com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só. Seria também um contrassenso e tanto menos justificável quanto, segundo essa doutrina, a alma não existia na época que se pretende fazer que a sua responsabilidade remonte. Com a pré-existência, o homem traz ao renascer o germe das suas imperfeições, dos defeitos de que se não corrigiu, e que se traduzem pelos instintos naturais e pelos pendores para tal ou tal vício. É esse o seu verdadeiro pecado original, cujas consequências naturalmente sofre, mas com a diferença capital de que sofre a pena das suas próprias faltas e não das de outrem. E com a outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, animadora e soberanamente equitativa, de que cada existência lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir, quer despojando-se de alguma imperfeição, quer adquirindo novos conhecimentos. E assim, até que suficientemente purificado, não necessite mais da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual eterna e bem-aventurada. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz ao renascer qualidades naturais, como o que progrediu intelectualmente traz ideias inatas. Identificando o bem, pratica-o sem esforço, sem cálculo e, por assim dizer, sem pensar. Aquele que é obrigado a combater as suas más tendências vive ainda em luta. O primeiro já venceu, o segundo procura vencer. Existe, pois, a virtude original, como existe o saber original, e o pecado, ou antes, o vício original. A gente precisa entender que Kardec falou isso à época, e ele traz o pecado original para dentro desse texto, reflete em torno dele, porque na realidade não existe um pecado original. Kardec usa o termo como forma de melhor ser entendido pelas pessoas daquela época. Mas o que existe são as más inclinações que nós temos, os nossos defeitos. E como espíritos reencarnantes, nós trazemos a nossa bagagem de virtudes e defeitos, de acertos e falhas, de acertos e responsabilidades em torno dos erros que nós cometemos no passado. Então não existe uma origem única. Cada um de nós é responsável pela sua própria caminhada, pela sua própria bagagem de erros e de acertos. Para ser melhor entendido, Kardec faz uma correlação com o termo pecado original, que seria aqueles que nós ao nascermos, já nascemos com ele. Porque é nisso que reside essa teoria do pecado original, que nós já nascemos no pecado. Né? Eu tenho filhos, né? Inclusive minha filha está aqui hoje, e meus filhos são a forma de amor que eu consegui para mim mais intensa. E associar a vinda dos meus filhos a um ato de pecado é um absurdo. Meus filhos são fruto de um ato de amor. Um ato de amor meu com a minha esposa e um ato de amor de Deus que permitiu que eles viessem compartilhar dessa existência conosco. Atrelar a esse momento fantástico da nossa existência um pecado é um absurdo.
É quase uma afronta à divindade, é quase uma afronta a Deus. Né? Mas aí, gente, por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu gostaria que a gente mudasse a nossa visão. A visão que nós temos enquanto humanidade de corpo. Aquela visão que fazia com que nós nos puníssemos através de sofrimento na matéria dos nossos erros morais. Nós sabemos que algumas pessoas tinham o hábito, eu desconheço isso nos dias de hoje, mas elas se mutilavam. Elas passavam por processos extremamente dolorosos para se punir e a sua visão se purificar dos seus erros, dos seus pensamentos. Né? Eu não vou dar spoiler porque é um filme bem antigo, então acho que todos já assistiram, né? O Código da Vinci, de Dan Brown. Mas lá existe um personagem, que agora me foge o termo, do instrumento que ele usa na perna, e ele é um religioso, que todas as vezes que lhe passa pela mente um pensamento que ele considera impuro, ele aperta esse instrumento que ele traz na coxa, e esse instrumento perfura ainda mais a sua carne, como forma de lhe provocar dor, lhe punir pelo pensamento e lhe purificar. Então, a minha intenção que nós conceituemos corpo era para que a gente afaste de nós essa visão arcaica, essa visão equivocada que nós ainda trazemos com relação ao nosso corpo. E aí eu queria, antes de tecer mais alguns comentários com vocês, trazer mais um pouco de Kardec, para Kardec nos criar essa base de entendimento, de diálogo. Na introdução ao estudo da doutrina espírita, Kardec resume em poucas palavras os pontos principais da doutrina que ele irá nos transmitir, a fim de que mais facilmente nós possamos entender e para que ele possa responder às objeções que porventura surjam. Né? E aí Kardec nos fala, primeiro, Kardec nos traz algumas considerações que eu não vou comentar agora, mas eu queria falar sobre o que ele, a partir desse ponto onde ele diz: o mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Eu vou repetir essa parte. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegam a um certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Há no homem três coisas: o corpo, ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital; a alma, ou ser imaterial, espírito encarnado ao corpo; e o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Um pouco mais na frente, Kardec vai utilizar o termo perispírito para desenvolver esse princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Tem assim o homem duas naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhes são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, donde sairá para passar por nova existência material após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. As qualidades da alma são as do espírito que está encarnado em nós. Assim, o homem de bem é a encarnação de um bom espírito.
o homem perverso há de um espírito impuro. A alma possui sua individualidade antes de encarnar, conserva-a depois de haver separado do corpo. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontra ela todos aqueles que conhece na terra e de todas as suas existências anteriores se lhe desenham na memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. O espírito encarnado se acha sobre a influência da matéria. O espírito encarnado se acha sobre a influência da matéria. O homem que vence esta influência, pela elevação e depuração de sua alma, se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que se deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos agentes grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Então, gente, Kardec deixa para nós muito claro a separação entre corpo e espírito. Quando eu falo em separação conceitual. Kardec deixa claro para nós que o corpo é um invólucro material do qual o espírito se utiliza. Desculpe, gente. Então entendam que aqui eu não estou querendo diminuir a importância do nosso corpo. O nosso corpo é ferramenta extremamente importante ao nosso desenvolvimento. Quando Kardec fala que o espírito, ao desencarnar, ele fica num estado errante, aguardando nova oportunidade para reencarnar aqui na Terra, Kardec nos deixa bastante clara a importância dessa nossa passagem aqui. E para que ela aconteça, nós necessitamos do nosso corpo físico. Então, nosso corpo é uma dádiva divina da qual nós devemos ter o maior zelo e o maior cuidado. Isso nos chama a uma responsabilidade sobre este corpo. Esse corpo nos permite a evolução através da escola que nós estamos aqui na Terra. Esse corpo, ele atende às exigências que o nosso espírito tem nas suas necessidades evolutivas. Daí, as mais diversas formas que a encarnação se apresenta. Daí nós temos espíritos que nascem em determinadas situações, porque necessitam passar por esse processo de depuração e de aprendizado. Não nos cabendo de forma alguma fazer nenhum juízo de valor, nenhuma espécie de julgamento. A doutrina espírita, ela nos explica que nada acontece por acaso, que tudo obedece à vontade de Deus e que tudo contribui nesse nosso processo de evolução. Tudo que nos acontece tem um objetivo específico. E esse objetivo é o nosso crescimento. Mas essa informação não nos dá o direito, e nem nós devemos cair nesse erro de acharmos que nós podemos determinar a causa anterior que provocou determinada situação que nosso irmão enfrenta. Um irmão que passa por uma dificuldade física, a doutrina espírita nos ensina que essa dificuldade é uma dificuldade necessária para a evolução dele. Qual essa necessidade? Não nos cabe, em nenhum momento, tentarmos adivinhar ou criar teorias ou divagar sobre isso. O que a doutrina espírita nos traz, quando Kardec fala que é a doutrina consoladora, e quando Kardec nos diz que através da doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus, lido de uma forma mais clara, tudo se explica facilmente, isso não significa que nós podemos pontuar.
Nós devemos entender de forma genérica que as coisas acontecem para a nossa evolução. Então, quando nós colocamos no nosso corpo, quando nós delegamos ao nosso corpo responsabilidades que são do nosso espírito, nós criamos para nós um véu que ofusca para nós a nossa realidade e atrasamos dessa forma a nossa evolução. Eu acho que vocês já devem ter escutado termos como a carne é fraca. Né? É muito comum as pessoas utilizarem esse termo. A carne é fraca. Vocês devem estar olhando para mim dizendo, Cassiano, tu está acima do peso. Mas não é a carne que é fraca, não. Eu sou fraco, gente. A fraqueza é minha. O nosso espírito, o nosso corpo, ele apenas reflete o que o nosso espírito faz. Nós temos aquele ditado, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Mas vamos colocar ele diferente. A mão que pode afagar também pode apedrejar. A mão que machuca também pode curar. E não é o corpo que define isso, mas é o meu espírito que utiliza esse invólucro, é o meu espírito que utiliza essa matéria, que vai determinar se as minhas ações serão boas ou más. O meu corpo não tem nada a ver com isso. Isso é facilmente provado, porque na hora que existe o desencarne de alguém, eu acredito que todos vocês, aliás, eu tenho certeza que todos vocês já lidaram com o desencarne, inclusive de nós mesmos em outras vidas, nós já desencarnamos. A matéria ela fica inerte. Quando o espírito, quando a matéria deixa de ser compatível para que o espírito a utilize por qualquer motivo, e esse laço é desfeito, a matéria fica inerte. O corpo não tem vontade. O corpo não é fraco, nem o corpo é forte. O corpo é ferramenta. Um carro não decide para onde ele vai, quem decide é o motorista. Nosso corpo não escolhe o que fazer. Nós que escolhemos o que fazer com ele. E em que consistiria então, Cassiano, essa harmonia entre corpo e alma? A partir do momento que nós tomamos conhecimento de que nós somos responsáveis por esse corpo, a partir do momento que nós tomamos conhecimento, consciência, de que esse corpo apenas reage àquilo que nós fazemos com ele, a partir do momento que nós tomamos consciência de que eventuais limitações corpóreas que cada um de nós possamos ter, elas são situações temporárias, necessárias apenas para a nossa evolução, nós passamos a ter uma relação muito mais responsável com o nosso corpo. Nós passamos a ter a consciência que o nosso corpo ele não tem vontade própria. Nós passamos a ter consciência que o estado em que o nosso corpo está depende da nossa vontade. Como quando nós temos um carro. Você deve conhecer pessoas com carros diferentes, às vezes do mesmo ano, mas que um está num estado bastante razoável, enquanto o outro está em péssimo estado. Por quê? Porque esse tem cuidado com o seu carro e esse não. Esse faz as manutenções do veículo, troca o óleo, leva na oficina, troca o freio, vê a suspensão. Enquanto o outro não está nem aí. E qual a responsabilidade nossa com relação a esse corpo e qual a sua importância? Eu vou trazer para vocês 2 fatos que vocês já devem conhecer. Um aconteceu com o próprio codificador. Allan Kardec foi alertado que, se ele não tomasse os cuidados necessários em determinado momento da codificação, ele não conseguiria concluir o seu trabalho porque ele iria desencarnar.
Ele estava submetendo o seu corpo a uma carga excessiva de trabalho que ele não suportaria e ele desencarnaria. Acho que vocês já ouviram essa história. Ele era o codificador da doutrina. Ele tinha toda a pleiade de espíritos o apoiando para que essa codificação acontecesse. Mas aquela regra divina, intransponível, que se chama livre-arbítrio, dependia dele. Se tu continuar assim, tu vai desencarnar. É teu livre-arbítrio, paciência é a lei de Deus. Nós não temos como transpor as leis divinas que são imutáveis, são intransponíveis. Se você não cuidar do seu corpo, se você não cuidar desse veículo que você está utilizando nesse momento para desempenhar essa tarefa de codificação da doutrina espírita, você vai desencarnar e você não vai concluir seu trabalho. O trabalho é deixar de ser feito? Não. Outro espírito iria continuar. Fala-se que seria Leon Denis. Mas o que eu quero dizer a vocês é que vejam que a nossa responsabilidade com o nosso corpo, ela é nossa, depende do nosso livre-arbítrio. Não adianta nós querermos infantilmente, às vezes, como crianças, dizer, não, seja feita a vontade de Deus. Seja feita a vontade de Deus, mas a vontade de Deus é que você tome conta daquilo que está sob a sua responsabilidade. Quando você chega para seu filho e lhe dá um brinquedo, por exemplo, você espera que seu filho cuide dele. Se ele quebra aquele brinquedo, você chega para ele e diz, olha, você quebrou, não vai ganhar outro. A responsabilidade é sua. Então, nós não podemos jogar em Deus uma responsabilidade que ele não tem. Vamos trazer outro exemplo que também deve ser do conhecimento da maioria de todos vocês, acredito, que assistiram Nosso Lar e que viram André Luiz, quando desencarna, que chega no plano espiritual, ele ser chamado de suicida. E aí ele se revolta, inclusive quando ele é acolhido na casa de recuperação, quando é diagnosticado ele como suicida, ele se revolta, eu não sou suicida, suicida inconsciente. Por quê? Porque ele utilizou de forma equivocada seu corpo. Ele submeteu o seu corpo a processos que abreviaram a sua existência. Suicídio é isso. É você abreviar a sua existência. A pessoa que comete suicídio, todo mundo sabe, ela abrevia a sua existência. E ele era um suicida inconsciente, por quê? Porque as suas ações, apesar de a sua intenção não era essa, ele não cometia os excessos que ele cometia buscando desencarnar, mas as suas ações levaram ele ao desencarne. Suicida inconsciente. Eu estou trazendo esses exemplos para vocês, para quê? Para que fique claro para nós que nós somos responsáveis por esse corpo. E que a função desse corpo é nos proporcionar a nossa evolução enquanto espíritos encarnados. Quando nós abreviamos essa existência, perdemos, em parte, essa oportunidade que nos está sendo dada. Quando nós utilizamos esse corpo de forma irresponsável, inconsequente, e nós abreviamos a nossa existência através dos excessos ou do descuido, nós estamos perdendo essa oportunidade de crescimento e de evolução. Daí a necessidade dessa harmonia entre o corpo e a alma. O corpo é a ferramenta que o espírito encarnado, alma, utiliza para evoluir. E é essa harmonia, é esse equilíbrio que permite que nós possamos passar aqui na Terra, nessa encarnação, o tempo que foi planejado, tentando desenvolver as atividades que nos foram ofertadas, para que a gente possa evoluir, aprender, reparar erros do passado.
consertar equívocos que cometemos. E aí os exemplos na literatura espírita, nós temos exemplos vastos. São espíritos com os quais nós somos devedores que vêm para nós como nossos filhos, por exemplo. Para que aquele que antes eu prejudiquei, maltratei, desvirtuei, eu possa nesse momento dar amor, dar orientação, reparando assim o mal que eu provoquei anteriormente. Mas se eu abrevio a minha existência, eu perco essa oportunidade de acolher esse espírito e reparar o erro que eu cometi. E isso é um exemplo só. Isso pode ser na minha profissão, profissional da saúde, educador, ou qualquer outra profissão, que é me dada a oportunidade de interagir com a comunidade e muitas vezes reparar erros que eu cometi no passado. E quando eu abrevio essa existência, eu perco essa oportunidade e sabe-se lá quando eu terei outra. Falam que a fila é enorme. E eu acho que está claro para todos nós, através do momento que nós passamos, através do que está escrito, tanto na codificação quanto nos livros acessórios, que nós estamos num momento de transição planetária. É extremamente importante que a gente aproveite essa oportunidade. Então, para isso, é extremamente importante que nós tenhamos cuidado com o nosso corpo. Mas também nós precisamos cuidar, gente, da nossa alma. Cresce, a cada dia cresce a compreensão, e não só nas casas religiosas, mas também no meio científico. Cresce a compreensão e o entendimento que o nosso espírito, os nossos sentimentos, as nossas emoções interferem no nosso corpo. Eu vou trazer para vocês aqui um pequeno exemplo O texto começa, como está a sua saúde mental? O termo está relacionado à forma como uma pessoa reage às exigências, desafios e mudanças da vida e ao modo como harmoniza suas ideias e emoções. Diariamente vivenciamos uma série de emoções, boas ou ruins, mas que fazem parte da vida. Como lidamos com essas emoções é o que determina como está a qualidade da nossa saúde mental. Manter a saúde mental, no entanto, não é tão simples quanto parece, principalmente nos dias de hoje. São muitos problemas: estresse, brigas, atrasos, advertências, doenças, incapacidades, limitações, falta ou excesso de família, pouco dinheiro ou muito dinheiro. A saúde mental não pode estar desconectada da saúde do corpo, porque saúde é uma só. E aí o interessante é que a primeira coisa que eles colocam no final desse texto, como cuidar da sua saúde mental. Número 1, antes de tudo, conheça a si mesmo. Interessante, né? Acho que vocês já ouviram, conhece-te a ti mesmo. Esse texto, vocês sabem de onde eu extraí ele? Não foi de nenhum livro espírita, nenhum livro religioso. Isso está no site do Albert Einstein, Hospital Israelita Albert Einstein. Porque a ciência passou a perceber que o nosso estado emocional, ele influencia diretamente na nossa saúde do corpo. E isso é muito lógico. Nós estamos tomando essa consciência hoje porque nós temos muita dificuldade de aceitar as coisas, nós enquanto humanidade. Porque aquele que veio nos trazer a orientação, a principal orientação, aquele que quando foi confrontado lhe disseram: bom mestre, o que posso fazer para ter a vida eterna? Ele faz: por que me chamas de bom? Bom só um, Deus. Mas o título de mestre ele não retrucou.
Sempre que Jesus operava uma cura, ele dizia: vais e não peques mais. Por que será que Jesus dizia isso? Qual o significado da palavra pecado? Vais e não peques mais. Vai e te harmoniza. Aquilo que te perturbou, aquilo que te desequilibrou, aquilo que provocou em ti essa enfermidade, que provocou no teu espírito esse desequilíbrio, evita fazer isso novamente, porque se tu fizer, tu vai voltar a adoecer. A gente precisa, lembra que eu falei para vocês que a gente precisa perder aquela visão infantil? A gente precisa perder essa visão infantil também em relação a Jesus. Deus não barganha conosco. Aquela promessa, Deus, se tu me curar, eu prometo que... Meu amigo, Deus não precisa barganhar com você. O que você precisa é aprender a mensagem de Jesus, que se chama amor. E Jesus dizia: ama o próximo, mas ama a ti mesmo. E como é que eu posso me amar sem tomar conta de mim? Quando alguém chega próximo de nós, a gente está numa casa espírita, uma casa religiosa, onde eu sei que são feitos vários atendimentos, o atendimento fraterno, o atendimento mediúnico. Mas quando uma pessoa nos chega com um problema, nós chegamos para ela dizendo: minha irmã, tenha fé. Minha irmã, tenha calma. Isso vai passar. Meu irmão, esse problema é temporário. Procura te reajustar e, através desse diálogo fraterno, a gente procura identificar naquela pessoa o que ela precisa reajustar. Mas a gente faz isso com a gente mesmo. Nós criamos em nós o hábito de procurar identificar em cada um de nós e combater as coisas que nos desequilibram. Como disse aqui o site do Albert Einstein, o estresse, as brigas, os atrasos, as advertências, os conflitos, os problemas do nosso dia a dia, como nós lidamos com isso? E tratar esses problemas tem dois aspectos extremamente importantes. Aprender a lidar com esses problemas faz parte da nossa evolução. E aprender a lidar com esse problema propicia ao nosso corpo uma condição de saúde onde nós poderemos permanecer, volto a dizer a vocês, nessa encarnação, o tempo que foi planejado. Toda encarnação tem um planejamento. Toda encarnação, ela tem uma data para iniciar e uma data para concluir. Uns mais, outros menos tempo. Mas quando nós nos conduzimos de forma adequada, quando nós procuramos manter essa harmonia entre a alma e o corpo, quando nós temos a consciência de não tentarmos infantilmente terceirizar as nossas responsabilidades, nós conseguimos alcançar esse equilíbrio e nós conseguimos viver melhor. Jesus já nos dizia, a gente até teve a oportunidade de fazer uma conversa aqui na casa sobre esse tema: comigo o fardo é mais leve. E aí existe uma prova científica que isso é verdade. Com Jesus o fardo é mais leve. Com Jesus o fardo é mais leve. Com Jesus a gente consegue lidar com esses problemas de uma forma mais tranquila. E eu vou ousar dizer a vocês que é nisso que reside a fé.
A fé raciocinada que Kardec nos convida, não aquela fé infantil. Eu estou com um problema, eu vou me ajoelhar num canto de parede e vou rezar e Deus vai resolver meu problema. Mas espera aí, meu amigo, qual é a causa do teu problema? Porque se tu não te modificares e continuares agindo da mesma forma, continuarás a ter o mesmo problema. Nós estamos numa casa espírita e quantas pessoas adentram aquela porta em busca de ajuda? Mas eles vêm em busca da ajuda da equipe espiritual. Eles querem que a equipe espiritual faça o trabalho que eles precisam fazer de modificação interior. Esse bate-papo que a gente está tendo agora, e a gente está tendo um bate-papo, onde a gente traz alguns temas para reflexão, é extremamente importante, porque esses temas que nós estamos refletindo, eles nos ajudam a enxergarmos em nós quais as nossas dificuldades, quais as nossas faltas, quais os nossos defeitos, para que a gente busque nos modificarmos. Porque se vocês continuarem entrando por aquela porta, e saindo por ela, e permanecendo o mesmo espírito, com as mesmas ações, com os mesmos pensamentos e com os mesmos sentimentos, a equipe espiritual vai continuar ajudando, mas o efeito para vocês vai ser quase nulo. Você vem, tem um alívio, volta, adoece de novo, volta, tem um alívio, sai, adoece de novo. Porque lembra quando eu falei do livre-arbítrio de Kardec nas suas conduções, na condução da sua existência? Esse é o nosso livre-arbítrio na condução da nossa. Se nós não fizermos a nossa parte, como Eva falou no começo, um ano novo, com novas atitudes, com mudanças. Se você muda, o ano muda. Se você faz a mesma coisa, você vai ter o mesmo ano. Então, nesse nosso diálogo de hoje, era isso que eu queria trazer para que a gente possa refletir junto. Essa harmonia entre corpo e alma. Existem inúmeros psiquiatras com estudos bastante avançados e não são religiosos, são psiquiatras que trabalham dentro das alas nos hospitais, acompanhando. Essa aí é a profissão de Eva. Eva vai falar disso muito melhor do que eu. Mas esses profissionais, a cada dia, eles começam a perceber e associar enfermidades a estados de espírito. Tristeza, depressão, agressividade, egoísmo exacerbado, inveja, provocando desequilíbrio nessa relação corpo e alma e provocando doenças físicas. Porque esse estado de espírito reflete no nosso corpo, consequentemente. Então, meus irmãos, o que eu queria conversar com vocês hoje, a nossa conversa, o nosso bate-papo, seria com relação, para que a gente possa refletir, em relação à nossa responsabilidade com o nosso corpo. Tiremos aquela visão infantil de que Deus é um ser que utiliza a nossa vida como se fosse um joguinho de computador, né? Onde ele pune, ele constrói, ele tira, ele é casuísta. Você nasce de uma forma e ele não tem nenhuma interferência naquilo, é casual. Nós nascemos na forma que necessitamos, no local que necessitamos, nas condições que necessitamos para o nosso crescimento. Cabe a nós ter a consciência disso e utilizar essa oportunidade. Algumas pessoas dizem equivocadamente, porque às vezes pior do que não conhecer nada é conhecer muito pouco, é um conhecimento muito superficial. Eu já vi pessoas dizerem que o espiritismo ele valoriza a dor e o sofrimento, cultua a dor e o sofrimento. Isso não é verdade. O espiritismo, a doutrina espírita, ela explica
que existem condições que nós não podemos alterar. E para essa, nós devemos ter a aceitação e procurar vivenciar essa existência da melhor forma possível. Mas a doutrina espírita, muito pelo contrário, ela resgata aquela mensagem de Jesus. Vais e não peques mais, te modifiques para que essas enfermidades deixem de te assolar. A doutrina espírita ela nos chama para a responsabilidade. Ela tira da nossa mente o casuísmo, ela tira da nossa mente aquela história de eu vou delegar a Deus toda a responsabilidade sobre quem eu sou, sobre a minha condição de vida, sobre o meu bem-estar. Eu vou pedir a Deus que me dê forças, eu vou pedir a Deus que me dê compreensão, que me dê entendimento. Eu vou pedir a Deus que me auxilie, eu vou pedir a espiritualidade amiga que me revista de boas energias, para que eu tenha força de vontade e modifique em mim aquilo que eu preciso modificar. A doutrina espírita nos chama para a responsabilidade. Quando eu falei para vocês aquela visão infantil, é quando a gente é criança, que alguém chega para a gente e diz, não faça isso, não mexa na tomada que você leva choque. Tomada mata. Quando a gente cresce, a gente entende por que ela mata. O não entender como a tomada funciona, não vai impedir a tomada de lhe dar um choque se você mexer nela. Atrasar essa compreensão e atrasar a sua evolução. Porque enquanto você não entrar nesse processo de autoconhecimento, você vai apenas retardar algo que é inevitável para a sua evolução. Fazendo novamente uma analogia com o ensino, é como se você não estudasse. Você reprova e continua no mesmo ano, repetindo a mesma fase, até que você aprenda e possa crescer, e possa evoluir, e possa mudar. Então vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo através dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita e vamos buscar essa compreensão, esse entendimento e essa modificação. Que Jesus nos ilumine, Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga dê a cada um de nós a intuição necessária para as nossas necessidades individuais, meus irmãos. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Muito obrigado a vocês. Vamos agradecer aí ao Cassiano pela reflexão de hoje, né? Nos deu aí muita tarefa de casa. E vamos cantar uma música para encerrar, né, a palestra de hoje. E aos que desejarem, né, receber o passe, podem ficar e aguardar que os passistas vão chamando. E quem estiver já harmonizado, né, pode ir em paz para sua casa. Vamos lá? Vamos fazer uma música como prece para poder encerrar.
O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Descansa-me em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Da justiça por amor do seu nome, por amor do seu nome. Ainda que andasse pelo vale da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bastão e o teu cajado me confortam. Prepara a tua mesa perante mim, na presença dos que me provocam. Unge minha face e o meu cálice transporta. Certamente que a bondade, a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei do Senhor por longos anos. Certamente que a bondade, a benevolência me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei Casa do Senhor por longos anos.